rodeado de pessoas tão importantes que são referencial para a minha vida, né? Professora Núbia Canejo, a Poliana, a professora Yolanda, a professora Carla, que também está por aqui, elas fizeram parte da minha história, né? São pessoas que somaram muito, são artistas que, com a sua sensibilidade, provocaram em mim um outro olhar a respeito da arte. Todas elas fazem a diferença nesse estado e todos os alunos que passam pela Universidade Federal são ricamente abençoados pela qualidade da formação que é apresentada. Eu pude experimentar dentro do curso todas as habilidades, né, de manifestação artística, desde o desenho ao lápis, a escultura, vários processos do volume, e diante disso eu fico muito honrado. Eu sou muito agradecido também por hoje, nessa reunião, estar presente o professor Sebastião, que é um dos coordenadores da educação no Estado, nessa área de gerência. Aqui também existe a Elisângela, que está aqui presente, que coordena essa parte que fala da ideologia de gênero, dessas questões dos direitos humanistas, e isso para mim é muito prazeroso. Aqui também se encontra o Andrew Cassimiro, que está assistindo a gente diretamente da Irlanda. É um amigo muito precioso e se encontra hoje aqui. E sem contar vários outros roxinhos que não estão no vídeo, mas que eu já me conectei em algum momento da minha vida. Bom, gente, falar sobre... Pode começar o slide, tá? Falar sobre artivismo, né, que isso é tão presente na minha veia, por quê? Porque eu sempre gostei de desenvolver arte com um propósito. Eu sempre gostei que esse contemplado, fazer artístico, que ele trouxesse para a humanidade algum tipo de visão a respeito dos direitos humanos, a respeito de algumas causas que são esquecidas ou que são meio que desassistidas pela sociedade. Então, diante disso, a gente vê como é importante, né, o fazer artístico, e quando o artista assume essa responsabilidade de passar informação e trazer também uma sensibilização a respeito da vida, do direito à vida. Então, nós estamos vivendo um tempo onde a tecnologia tem afastado as pessoas da conexão presencial. E muita gente, nem tudo aquilo que é vendido na tecnologia é verdade a respeito do outro. Então, essa sensibilização, a arte, ela provoca uma transformação, desde a origem, né, do nosso contexto histórico, até os dias atuais, a arte tem um poder fundamental, tanto para registro, como também para uma mensagem positiva. Pode passar o slide. Aqui tem um banner de um espetáculo que eu desenvolvi logo após poucos meses do falecimento da minha mãe, simplesmente Maria. Eu quis mostrar esse cartaz, por quê? Porque foi minha mãe a responsável por me trazer ao Piauí. Eu sou paraense, nasci em Marabá, no Pará, e eu estava já desenvolvendo trabalho no Rio de Janeiro, vivendo um grande sonho, trabalhando numa grande empresa de comunicação, quando de repente eu recebo uma ligação da minha mãe lá no Pará, dizendo que está com nódulo no seio. E minha mãe, ela vem para Teresina para fazer tratamento e descobre o câncer, e eu decido largar todo o meu fazer artístico, né, naquele grande centro de arte cultural, para cuidar da minha mãe. Eu confesso a vocês que isso foi das coisas mais importantes e significantes de decisão que eu tomei na minha vida, pois eu sei como é precioso você retribuir aquilo que você recebeu durante toda a sua vida. E eu fui uma pessoa muito amada pela minha mãe. Então, eu não me arrependo, sabe? Eu quero saudar a Leila, que chegou, a professora Leila, que também é uma pessoa muito importante, que está aqui. Outros amigos também que estão chegando. Fico muito grato pela presença de vocês. Então, por que eu estou falando da minha mãe? Foi um período que eu larguei os fazeres, né? Eu coordenava na época produção artística de bandas, algumas bandas que foram reconhecidas nacionalmente, trabalhos na TV Globo
em minisséries da TV Globo, como Hoje é Dia de Maria, e eu estava vivendo um grande sonho naquele momento da minha vida, mas a decisão mais importante foi cuidar da minha mãe. E durante esse tempo, eu vi que como eu comecei a trabalhar, minha trajetória artística começa muito cedo, com 14 anos eu começo a desenvolver projetos na minha cidade, e com 16 eu já vou para Recife, para uma empresa chamada Premier, para desenvolver meus trabalhos, e de lá fui para Salvador, e depois que eu fui para o Rio de Janeiro. E quando eu descubro a enfermidade da minha mãe, eu venho para o Piauí, é onde eu começo a ingressar o curso de artes visuais na Universidade Federal do Piauí. Pode passar o slide. Pode passar. Esse aqui é o primeiro quadro que eu pintei na Universidade Federal. É um quadro em acrílico, e essa experiência foi incrível para mim fazer esse quadro, e ele tem uma representação. Existe um casal, um de costa para o outro, com umas roupas da figura nordestina. Eu comecei a ter paixão por esse cenário nordestino, por gostar muito da cajuína. Eu coloquei ali no cesto alguns cajus, do outro lado tem o coco babaçu, tem os cactos, e tem um coração que pulsa no lugar do sol. Por que eu coloquei o coração em vez do sol, né? Porque quando eu chego no sertão nordestino, no sertão do Piauí, eu encontro pessoas que estão passando extrema necessidade, mas tem um sorriso contagiante no rosto, que você não consegue entender de onde vem tamanha felicidade. Então, o coração representa isso. Pode passar. Aqui foi uma exposição que eu provoquei depois de conhecer alguma realidade do sertão em algumas comunidades quilombolas, em São Pedro, em Betânia do Piauí. E aí eu conheci famílias que estavam se alimentando de ratos, né, ratos do mato para sobreviver, porque não tinham o que comer. E quando eu montei essa exposição, a imprensa veio fazer matéria e eu pude mostrar uma realidade que a imprensa não fala. Pouco se fala sobre essas pessoas nas comunidades quilombolas que sofrem. Então, aí, isso aí são alguns painéis de 3 metros de altura, e eu sempre gostei de colocar essa questão da fé, né, de usar o cristianismo, de colocar Cristo crucificado em um cacto, porque o cacto tem uma simbologia muito forte. O cacto no sertão, quando você, né, abre ele, tem água potável dentro. Então, como o próprio Cristo se assume como água viva, então o cacto tem essa simbologia muito forte no meio do sertão. Pode passar o slide. Aqui tem uma releitura de Salvador Dalí, que eu pintei aqueles relógios derretidos tão famosos, e lá nas duas colinas eu coloquei uma ponte, a ponte estaiada, que é a ponte de Teresina. Os relógios derretidos é só para uma simbologia, né, do nosso calor, daquilo que é tão presente no Berrobró. Pode passar. Aqui tem uma releitura de Abapuru. Eu já pintei, eu acho que umas 7 releituras de Abapuru de forma diferente. Eu me lembro que na minha lua de mel eu fui para a Argentina, e quando eu entro no primeiro museu para fazer visitação, eu dou de cara com uma obra de Tarsila do Amaral, do Abapuru. E foi uma emoção muito grande. E eu tenho uma admiração muito grande por a arte moderna, por esse movimento que se iniciou no Brasil e que foi um divisor de águas na questão da arte. Então, eu sempre gosto de fazer releituras, né, com essa simbologia. Pode passar. Aqui foi uma exposição que eu fiz na Amazônia, exposição O Grito da Amazônia, que eu percebi na realidade do estado do Pará e de Manaus, alguns índios que estavam protestando contra a Vale. Eles amarravam seus corpos e se jogavam nos trilhos, protestando contra a devastação da floresta. E isso não virou notícia, né, nacional. As pessoas não, isso não é uma notícia vendável. Enquanto índios estão perdendo a vida por causa da natureza, poucos se importam com isso. E eu sempre defendi essa causa. Por qual motivo? Eles são os donos da terra, mas hoje, infelizmente, são tratados como, né, turistas ou como algo cultural.
Então, quando eu montei a exposição, primeiro eu levei para dentro da aldeia indígena, que foi para a aldeia Xicrim e a aldeia Gavião, e a outra aldeia que era índios cara de onça, que era índios que tinham pouco tempo de contato com a civilização, né, da cidade. Então foi uma experiência incrível, porque eles gostam muito de arte. Naquele momento eu pintei todo o meu corpo, né, para poder me sentir parte daquela cultura, respeitando a essência da forma com que eles demonstram sua arte. E o choque que eu encontrei dentro da tribo indígena mexeu muito comigo, porque eles vivem em torno do coletivo. Eles não pescam pensando na sua família, mas eles montam grupos e pescam pensando em toda a comunidade. Então, como a gente precisa, os centros urbanos, olhar mais para essas etnias e descobrir como viver bem. Porque hoje a gente encontra pessoas que têm muito, mas estão longe de descobrir o processo do dividir, do somar, do compartilhar. Então, foi uma experiência maravilhosa e essa exposição depois eu levei para alguns shoppings, tanto shoppings de Manaus como shopping do Pará, e trouxe uma boa repercussão, porque eu pintei alguns pássaros da Amazônia que estavam em extinção. Pode passar. Aqui tem uma experiência incrível que começou a nascer em uma das aulas da Poliana, que a gente tinha que desenvolver esculturas, e como eu sempre tive habilidades para trabalhar com espuma, eu fiz esses bebês, que eu chamo de bebê borboleta. Na arte contemporânea a gente pode misturar essas coisas, e aí eu peguei a ideia da borboleta e da gestação de uma criança, e coloquei um bebê segurando, saindo do casulo e segurando o cérebro, como vocês podem ver nessa fotografia. E por que que eu coloquei o cérebro na mão do bebê? Para fazer uma análise sobre a consciência humana, sobre de que forma a sociedade nos tempos atuais pensam a respeito da vida. E nesse outro bebê que está já com as asas, ele se encontra com o seu cordão, né, enrolado no corpo e segurando um coração que está externo, porque aí eu queria falar sobre a questão dos sentimentos, né, dessa questão de que tudo nasce do coração, do sentir. E ali atrás tem um grande casulo, atrás de mim, e aquele casulo se tornou o casulo das ideias, aonde as pessoas colocavam o que eles queriam do amanhã, do futuro, qual a mensagem que eles deixariam para as pessoas no amanhã. E aí, detalhe, essa proposta, essa instalação artística, foi uma matéria para os 180 graus. E depois que essa matéria ganhou uma grande repercussão, pessoas que pesquisavam sobre arte contemporânea se depararam com esse processo do bebê borboleta, eu tive um convite especial que foi inesperado do IOTIM, que é o maior museu contemporâneo de arte moderna aberto no mundo, que é na cidade de Brumadinho. E o interessante é que justamente a Poliana estava mostrando algumas instalações do IOTIM na época, e isso mexeu muito comigo, logo ardeu dentro de mim um desejo de conhecer IOTIM. E detalhe, eu descobri muito cedo que tudo que a gente materializa na mente, se a gente tiver certeza de que aquilo que a gente coloca nos nossos pensamentos, eles se tornam real. E realmente isso se tornou. Eu tive a oportunidade de estar expondo essa mesma instalação em Iotim, e gente do mundo inteiro puderam colocar suas mensagens dentro do casulo das ideias. E eu me lembro que, na época, a Universidade Federal do Piauí fez, né, matérias e disponibilizou no site da universidade. E isso, para mim, foi muito louvável. Uma ideia que nasceu dentro da sala de aula ganhou uma proporção que eu não tinha noção da onde poderia chegar e me levou até o IOTIM. Pode passar. Aqui sou eu lá visitando o parque. Aí estão várias instalações de artistas, os principais artistas do mundo. Eles montam naquele espaço, junto com a natureza, as suas propostas. Podem passar. Aí, graças a Deus que esse lugar não foi atingido pelas barragens, né, de Brumadinho.
é um local lindíssimo. Se a gente reservar apenas um dia, não consegue contemplar toda a extensão do parque, tem que ser no mínimo 2 dias. E eu tive a oportunidade de 2 vezes estar aí em Inhotim, e eu pretendo voltar, porque é um lugar que não só, né, as pupilas dos seus olhos podem ser renovadas, mas também o ar que você respira traz mais inspiração. Você tem contato com diversas instalações que faz a sua sensibilidade artística ser mais aflorada. Pode passar. Aqui foi o grande dia do meu TCC, que ocorreu, né, na universidade, do meu curso de artes visuais, e aqui tem muitas pessoas especiais, inclusive a professora Yolanda está ali, né, tem a professora Lúcia, tem a professora Josilena, que fizeram parte da mesa, né, da banca. E detalhe, eu acho que foi a primeira vez num país que detentas saíram de suas celas do sistema prisional e invadiram o auditório de uma universidade federal para prestigiar o meu TCC. Estava cheio de agentes penitenciários e polícia, mas foi uma sensação incrível, porque a arte, ela quebra barreiras e ultrapassa muros. Ela traz para as pessoas a oportunidade de voltar a sonhar e, acima de tudo, de acreditar que não é um espaço que vai fazer você se sentir limitado. A maior prisão, ela nasce dentro da consciência humana. Existe gente que está aqui fora, ou talvez até ouvindo a minha voz, que está mais aprisionado do que pessoas que estão dentro do sistema prisional. Pode passar. Esse foi o título do meu TCC, Corpo Aprisionado e Corpo Liberto, para fazer uma análise, né, a respeito de um espetáculo que eu montei chamado Cartas de Minha Vida, aonde as detentas da penitenciária feminina tiveram a oportunidade de contar a sua própria história através da arte. Detalhe que a mídia, ela mostra o criminoso, a violência, o que ele... A mídia vende a violência, mas pouco se sabe sobre quem comete um delito, né? Cada pessoa, ela tem a sua história, cada pessoa tem um porquê. Ninguém comete um delito do nada. Todos nós somos sujeitos a, né, a ferir a lei. E quantas vezes a gente faz isso? A gente acaba fazendo isso constantemente. Então, essas pessoas, para mim, foi uma pesquisa muito profunda, estar dentro do sistema prisional e conhecer a realidade do que está por trás do mundo do crime, o que está por trás da história da vida dessas pessoas. Pode passar. Aqui foi o primeiro espetáculo, que tem 8 atrizes que foram as primeiras a sair do sistema e pisar num palco do teatro, que foi o Teatro 4 de Setembro, e eu me lembro que logo veio uma matéria da Globo, pessoal da TV Nacional para fazer um registro, porque isso foi um fato histórico. Isso prova que quando você tem dedicação pelo seu trabalho, é muito fácil o resultado vir. Quando você faz com amor, o sucesso ele anda atrás da sua dedicação. Não é algo que você corre atrás, o sucesso vem de uma forma natural. E como essas mulheres se sentiram valorizadas? E foram mais de 28 apresentações do espetáculo Carta de Minha Vida. A gente até viajou, fomos para fora do estado também, e eu andando com detentos para cima e para baixo. E o mais interessante é que todo mundo que tinha contato com o espetáculo, ninguém saía com uma visão negativa. As pessoas saíam mais humanizadas, olhando para a vida dessas mulheres e entendendo que as suas aflições e dores não estão distantes das aflições que todo mundo passa no dia a dia. Pode passar. Aqui sou eu já enfrentando uma nova oportunidade. Tinha homens detentos que iam fazer na penitenciária feminina manutenção do presídio, e eu passei por 3 meses tentando a aproximação deles, até pegando um prato de comida, indo comer do lado deles, para que eles não me vissem de uma forma diferente, e depois de 3 meses de contato, eu consegui que eles me indicassem nomes de homens no sistema prisional masculino, na penitenciária Irmão Guido, que é uma das penitenciárias
que é apontada pelo Estado com maior índice de fuga, com maior índice de rebelião, e eu estive dentro desse espaço desenvolvendo um trabalho com os homens. Aí vocês estão vendo uma fotografia do espetáculo Justiça, e esse figurino foi todo confeccionado junto com os reeducandos, e foi um momento muito prazeroso. Também esses espetáculos trouxeram grande impacto na sociedade. Pode passar. Aqui foi o espetáculo Pássaros que Não Voam. Eu sempre gostei desses nomes, né, que traz uma reflexão, porque essas pessoas vivem atrás das grades. A população não tem ideia o que é aquele espaço. São celas de um pouco mais de 4 metros quadrados, que muitas vezes encontram 22 homens, um por cima do outro, convivendo no espaço limitado. Eu me fiz muitas vezes questionamento: como produzir uma mente positiva ou pensar bem ao seu respeito num espaço tão limitado? A gente vê que hoje os reality shows, né, a gente vê o Big Brother, que as pessoas vão para ganhar 1 milhão e dentro de uma semana já estão dentro do espaço brigando um com o outro. Imagine aqueles que estão dentro de uma cela com espaço bem limitado e não é para ganhar 1 milhão, né? É para viver uma sentença eterna. Por que eu digo sentença eterna? Porque a sociedade não perdoa. Um ex-criminoso para a sociedade é sempre um ex-criminoso. E eles não conseguem ver a pessoa além da sua sentença. Então, isso é uma luta que a gente tem querendo provocar na sociedade uma reflexão, e eu tenho ensinado essas pessoas, que ainda hoje eu tenho contato, a como se manter, né, de uma forma sem ser na necessidade de ir atrás de um trabalho, porque dificilmente eles vão encontrar. Então, eu tenho dado para eles alternativas de se manterem, criarem uma renda própria para poder viver e sair do mundo do crime, porque muitos deles não têm uma outra escolha. Pode passar. Aqui tem Daniele Vines e André Gonçalves. O André Gonçalves é um amigo de muitos anos, que eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro, eu morava com ele, e eles estão segurando a camiseta de um projeto meu chamado Arte Salva Vidas. Esse projeto, eu pude passar um pouco dessa questão, como sou ator também, eu desenvolvi um método de ressignificação dos traumas através de jogos teatrais. E esse projeto eu pude passar para algumas casas de recuperação, para algumas pessoas que são dependentes químicos, a como sair dessa situação e a como usar a arte como um escape, né, como uma alternativa de ter um outro olhar para os seus conflitos internos. Pode passar. Aqui foi algumas oficinas, né, do projeto Arte Salva Vidas. Eu ministrei muitos cursos e teve muitas turmas que foram formadas, né, através desse treinamento, e era muito prazeroso. Esse aí foi o primeiro treinamento. Vocês estão vendo que existem pessoas, né, que estão em cadeiras de roda, então essas pessoas são mais sensíveis. Ali tem o Miqueias, que é uma criança que está bem no começo da foto. Para vocês terem uma ideia, o Miqueias, ele toca 13 instrumentos musicais. Então, eles têm capacidade de desenvolver habilidades e que até surpreende a gente, que a gente tem tanto pretexto, né? Pode passar. Em 2016, eu fui escolhido no troféu Elvira Raulino ao Artista do Ano. Foi uma votação aberta para todos os artistas da época, e como o trabalho no presídio trouxe uma boa repercussão para o Estado, eu fui eleito ao Artista do Ano com 26 mil votos no Estado, e foi um prêmio que, para mim, trouxe uma alegria, porque, assim, não que a gente espere o resultado do reconhecimento, né, dos órgãos que você trabalha, mas a gente entende que isso é fundamental. Mais tarde eu vou falar sobre um título que eu recebi na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas esse foi o único título que eu recebi no estado do Piauí, pelas ações que eu consegui implantar dentro do território piauiense. Pode passar. Aqui são algumas matérias de jornais que saiu a respeito
do projeto dentro do presídio. Por 2 vezes a gente foi indicado pelo Prêmio Estadual de Inclusão Social, e tem os títulos, né? A arte liberta, a condição aprisiona, teatro é instrumento de mudança na vida de detentos em presídios do Piauí. Pode passar. Teatro é usado para ressocialização. Pode passar. Aqui eu me encontro no meio do sertão piauiense, em Betânia do Piauí. Eu gosto muito dessa foto, a gente consegue contemplar a seca do sertão, mas existe uma árvore florida no meio. E eu estou bem ali no centro, vestido de palhaço, e eu me lembro que na época minha mãe ainda estava por aqui, e eu pedi para que ela confeccionasse 2 figurinos, que era do Patati e Patatá. Eu era fascinado pelo Patati e Patatá, tinha todos os DVDs, e eu quis levar para o sertão esses 2 personagens. Eu me lembro que quando eles chegaram aí, que eu gritei com vocês, Patati e Patatá, as crianças não fizeram expressão nenhuma oficial. E aí eu fiquei muito constrangido e depois fui descobrir, se elas não têm TV em casa, como é que elas vão saber quem é Patati e Patatá? Então, elas se atraíam mais à minha roupa colorida do que a roupa do Patati e Patatá. Então, são descobertas que a arte, às vezes, proporciona, porque nem tudo que é agradável para a gente, o público vai ter conhecimento, como é no caso do Sertão, que muita gente não tem acesso ainda à televisão. Pode passar. Aqui é a exposição de Frida Kahlo. Eu comecei a pintar Fridas homenageando o rosto de algumas reeducandas do sistema prisional, e quando eu pintava os rostos delas em formato de Frida, foi exatamente para me conhecer a história de uma artista que, na sua época, ela pensava anos-luz sobre o direito da mulher, né? Ela foi uma mulher que conseguiu lutar por muitas causas, e eu comecei fazendo essa exposição. No final dos espetáculos com as detentas, sempre tinham obras minhas de Frida. E o interessante foi que isso ganhou uma proporção que eu não imaginava. Muita gente do México que pesquisa sobre Frida começou a pesquisar sobre o meu trabalho, a me seguir em redes sociais, e um dia o pessoal que cuida da casa da Frida no México mandou para mim um link de uma pesquisa, e essa pesquisa se encontra, né, nas plataformas aí, se pesquisar no Google vai encontrar, as 20 principais exposições de releitura de Frida Kahlo do mundo, e entre as 20, o meu nome está entre os 18. E isso eu fiquei muito agradecido pela oportunidade que a gente tem de reconhecimento, que às vezes você não tem noção o trabalho que você desenvolve aonde ele pode chegar. Pode passar. Aí tem mais pinturas de Frida. Como vocês podem ver, a Frida esteve presente em muitos trabalhos do presídio. Pode passar. Aqui tem camisetas, que eu pego minhas obras e coloco ela em estampas de camisa, porque vocês sabem que o artista sempre tem que estar se reinventando, né? Para viver de arte é muito complicado. Então, diante disso, eu uso outras alternativas para divulgar também meu trabalho. Pode passar. Aqui tem uma obra, e ali, com aquela repórter, né, tem a camiseta da obra, que eu transferi a imagem para o tecido. Pode passar. Aqui é o teatro empresarial. Eu também desenvolvo técnicas de jogos teatrais para capacitar empresas, para ajudar a empresa a se relacionar melhor ao setor de vendas, que muitas vezes tem muita competição, e isso acaba atrapalhando o processo de crescimento do todo. Então, esses treinamentos, eles têm sido um divisor de águas para muitas empresas que têm conseguido outras alternativas de trabalhar em conjunto. Porque se você está dentro de um meio que não entende o propósito, né, a missão daquela empresa, então dificilmente ela vai ter êxito se todos não andarem num só direcionamento. Então, a arte pode falar sério com pessoas sem ofendê-las, né? Porque numa reunião, provavelmente o conflito vai estar presente, mas quando usa a arte, as pessoas conseguem entender o seu papel, aonde elas estão se colocando, e isso é fundamental. Pode passar.
Aqui eu estou no lançamento do meu livro no Rio de Janeiro, o livro A Verdadeira Liberdade. Aqui nessa foto tem a minha esposa, que está ali em pé, do outro lado tem a Nana Bernardes, que é uma artista muito conhecida, que faz várias performances. Ela está aí vestida com uma roupa que ela fez de casca de alho, e essa performance nesse dia trouxe uma reflexão muito profunda. O esposo dela é Marcelo Genesi, que é cantor, e ali estou eu, e do meu lado, o sublinhado, está Marielle Franco. Por que eu trouxe Marielle Franco para essa conversa? Porque a gente, como artivista, a gente acaba levantando bandeiras, e levantando bandeiras das pessoas que são excluídas, das pessoas que são, sabe, injustiçadas. Quando eu cheguei dentro do sistema prisional, eu descobri muitas coisas que eu não contei na imprensa e nem quero contar, mas a gente descobre o que está por trás de muitas coisas. E isso pode custar a própria vida. Quando você mexe com direitos de outras pessoas, você se coloca em risco. Existe muita gente que vai querer calar a sua voz de qualquer jeito. Existe muita gente que vai querer destruir a sua imagem. Se você não tiver consciência de quem você é e daquilo que você acredita, você vai perecer, você vai se tornar exatamente como aqueles que não gostam de você e gostaria que você fosse. E por que eu trouxe Marielle Franco? Depois dessa foto, a gente teve um momento de conversa, ela me levou na comunidade que ela defende, que ela defendia lá no Rio de Janeiro, e ela começou a mostrar os seus trabalhos políticos. E eu pude ver uma transparência, sabe? Primeiro a gente julga por não conhecer a pessoa, mas quando você conhece de fato, e eu percebi que Marielle, em suas redes sociais, denunciava, né, todos que estavam envolvidos no tráfico do Rio de Janeiro. E eu virei para ela e falei, Marielle, você não tem medo, porque isso pode custar sua própria vida. E ela virou para mim com os olhos cheios de lágrimas e me disse nesse dia, nem que eu morra, mas ninguém vai calar a minha voz. E essa palavra se eternizou dentro de mim. Porque quantas vezes a gente deixa de lutar pela verdade porque você se sente amedrontado? Porque as pessoas, elas acabam querendo calar a sua voz. Eu me lembro de uma vez que eu entrei no pavião, em um presídio, e um agente estendeu uma arma sobre a minha cabeça e disse que se eu continuasse a andar, ele ia atirar. E eu, naquele tempo, tão tomado pela coragem, eu só peguei meu dedo e tirei a arma da minha cabeça e disse, se você é capaz de usar um ferro para querer me paralisar, não vai ser sua voz que vai calar, porque tem gente que vai falar por mim. E esse homem, ele foi afastado do trabalho, mas diante disso, eu enfrentei muitas coisas, sabe? As pessoas só veem o glamour do artista, os aplausos do final do espetáculo, mas não sabe o preço que paga para defender uma causa. Então, a Marielle, infelizmente, até hoje não tem respostas e provavelmente, dificilmente, vai surgir as respostas, porque muitas pessoas já foram caladas nesse país. Muitas pessoas já perderam sua vida querendo tentar calar a voz. Mas existe aqueles que, de fato, quando conhecem a história do outro, não abrem mão. Porque independente que alguém duvide, quando você tem consciência, né, de quem você é de fato, tudo isso se torna uma motivação maior. Aqui, hoje, nessa reunião, está um amigo meu, o Hélio, doutor Hélio, que é advogado, ele também é cadeirante, ele luta por seus direitos e conhece muito bem essa realidade do qual eu estou falando. E por que eu estou falando isso? Aqui tem muitos artistas que estão me ouvindo. Independente do seu projeto que você desenvolva, não tenha medo, sabe? Abrace a causa e acredite, vivendo um dia de cada vez e com a certeza de que, se muitos tentarem te parar, você, quando olhar para você e saber quem você é de fato, você nunca vai parar o processo. Ele sempre vai continuar. Então, não duvide disso. Pode passar. Esse é o meu livro, A Verdadeira Liberdade. Esse livro foi registrado pela Biblioteca Nacional. Eu tive a oportunidade de lançar ele na Câmara do Rio de Janeiro, recebi um título,
E lá eu conheci muita gente e escutei vários juízes elogiar o trabalho do Piauí. Teve uma publicação de Fernanda Montenegro na sua página em rede social, falando parabéns, Piauí, pela lição que está dando ao Brasil no processo de ressocialização. Tudo é possível, né? Quando a gente acredita em pessoas, elas conseguem verdadeiramente se enxergar como de fato elas são. E quando elas acreditam em quem são, quem é que é capaz de parar? Pode passar. Aqui foi mais um projeto ousado dentro do sistema prisional. A gente foi convidado a participar de uma mostra de direitos humanos do governo lá de Brasília, do Ministério, né, de Direitos Humanos, e dentro de... A gente tinha pouco prazo para se inscrever, o link só foi enviado para nós 3 dias antes do encerramento da inscrição, e dentro dessa inscrição eu já teria que apresentar um longa-metragem, né, em apenas 3 dias, eu tinha que concluir esse trabalho. Então eu peguei detentos e eles contaram sua própria história, a gente gravou a própria história deles, a gente fez algumas externas, que aconteceram na Praça da Bandeira, em frente à prefeitura, e alguns lugares fora do presídio. A gente gravou meia-noite fora, sabe, saindo de dentro do sistema, isso é muito arriscado. Mas esse foi o primeiro filme brasileiro feito com atores em cárcere. E a gente conseguiu fazer parte da premiação do Direitos Humanos Nacional. Isso trouxe uma boa repercussão. E o filme está disponível na minha plataforma do YouTube. Se vocês tiverem curiosidade, o nome do filme é A Dor que Mora em Mim. Vale a pena você conferir. Pode passar. Isso aí é mais uma matéria do filme. Pode passar. Esse aí é um espetáculo que eu estreei na Turquia, que o território turco, né, onde eu estava em Istambul, é a antiga Constantinopla, o Império Romano, na época do cristianismo. E não sei se vocês sabem, o cristianismo no território turco, por causa da religião islã, é perseguido. E lá eu fui em algumas igrejas subterrâneas, né? E eu tive a oportunidade de passar 40 dias com a minha esposa cuidando das crianças refugiadas da guerra da Síria. Não sei se vocês sabem, as crianças, quando elas são vendidas, né? E elas são colocadas dentro de casa dos turcos, são violentadas sexualmente quando criança e passam uma vida sendo violentadas. E para mim foi um dos maiores trabalhos que eu já desenvolvi. Eu fiquei muito contente de poder contribuir, somar. E lá eu montei esse espetáculo. Eu estive na cidade de Éfeso e me deparei com várias histórias. E toda vez que um artista chega numa cultura diferente, ele acaba se deparando com uma realidade e aquilo se torna para ele um alimento de um processo de criação. Ele acaba pegando, né, aquelas informações e transformando em arte. Então, esse espetáculo ele tem um pergaminho de 17 metros, ele está escrito em árabe. Foi uma pessoa da cidade de Damasco que escreveu para mim, em árabe, a carta de Coríntios, que fala sobre o amor. Eu acho que a definição que a gente precisa saber sobre o amor se encontra nessa carta, quando você quer entender como é a definição do amor. Então, nesse espaço, eu tive que falar de uma forma diferente, aprender um pouco de árabe e turco em pouco tempo para se comunicar com as crianças. E o espetáculo estreou, tinha pessoas de várias nações presentes e vários tradutores. Eu tinha que apresentar e calar um pouco a voz enquanto era traduzido a minha voz. Mas foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi na minha vida e que eu nunca vou me esquecer. Pode passar. Aí a caracterização que eu fiz em mim, quando eu apresentei na Turquia, eu não estava com uma imagem envelhecida, mas quando eu vim para o Brasil, que eu tive a oportunidade de conversar com Cid Moreira, que é um dos grandes comunicadores, né, da televisão brasileira, e o Cid me deu de presente a narrativa desse espetáculo. Ele gravou especialmente para mim cada trecho que eu queria um diálogo entre apóstolo Paulo e Jesus, e o Cid faz a voz de Jesus. E ele falou para mim, Valdes, eu sou pesquisador da vida de Paulo de Tarso,
Você sabe, essa época que você está vivendo dentro de um presídio, a idade que Paulo tinha, e eu não tinha parado para pensar nesse contexto histórico. Ele disse, nessa época, Paulo tinha em torno de 80 anos. Então, você não pode fazer o espetáculo com a carinha de jovem. Então, foi o Cid Moreira que induziu eu criar uma maquiagem para ficar mais velho. E isso, para mim, foi maravilhoso. Eu me lembro que nas aulas de Poliana, ela falava de Olga, né, das suas transformações faciais, e foi para mim um prazer fazer essa maquiagem, ficar velhinho e mudar a voz para viver esse personagem. Pode passar. Aqui foi a estreia no Teatro 4 de Setembro, numa terça-feira à noite, né? Muita gente foi prestigiar a estreia do espetáculo, e é sempre bom para mim, quando eu tenho a oportunidade de aqui em Teresina ter o reconhecimento de um público, porque geralmente no teatro brasileiro as pessoas valorizam mais os globais, mas isso para mim é um privilégio, ter, sabe, pessoas que acompanham o trabalho, que gostam do que eu faço. Pode passar. Aqui sou eu com as crianças da Turquia, né, lá da Síria, que estavam na Turquia comigo. Vocês estão vendo aí, eles estavam no período do Ramadã, algumas estão usando o véu, que é costume deles, e é incrível que o dia, no período do Ramadã, dura mais tempo. O sol vai embora às 21 horas. Então, nesse período, a tradição do Oriente é não se alimentar. Então, a gente levava lanche para eles e todas as crianças guardavam o lanche na mochila. Eles não comiam enquanto o sol estava exposto. E isso mexeu muito comigo, essa disciplina, né? Essa visão que eles têm a respeito da religião e como eles são disciplinados. E foi muito bom poder se comunicar, passar esse tempo com eles, de trocar arte, né? Muitos deles ficavam no meu pé, Spider-Man, pedindo para me fazer rostinhos de Homem-Aranha, que eles gostavam muito. Então, tem aí algumas pinturas que eu fiz, pode passar. Aqui foi uma outra experiência incrível como cenógrafo. Eu tive a oportunidade de fazer o espetáculo, né, de Plínio Marcos, Dois Perdidos numa Noite Suja, que foi na atuação de André Gonçalves e Fredi Ribeiro. Esse espetáculo passou pela Europa e por várias capitais do Brasil, e ter a oportunidade de desenvolver a cenografia foi um desafio maravilhoso, uma fonte de pesquisa muito grande. É muito bom quando você vai desenvolver algo e você passa a ver o contexto histórico e reproduzir, né? Trazer uma imagem da forma que o escritor determina. Isso é muito prazeroso. É uma das habilidades que eu tenho, que é a cenografia, e eu amo, dentro do teatro, pegar todas as linguagens e dentro da arte, das artes plásticas também. Pode passar. Pode passar. Esse é um monólogo que eu desenvolvi, o monólogo Quem Me Roubou de Mim, que eu via uma necessidade muito grande pelo território do Piauí, ter muita gente que passa por um processo depressivo, é um dos lugares que tem mais índices de suicídio, e eu sempre gostei da minha arte apontar para a valorização da vida. Então, um monólogo, eu passo por uma metamorfose, eu falo da questão do casulo, mais uma vez, da lagarta, que passa por um processo de dor até se tornar a borboleta, que se torna uma, né, que tem a liberdade concretizada. Então, diante disso, a reflexão do monólogo é exatamente trazer para as pessoas um novo olhar para o seu conflito, um novo olhar para aquilo que ele sente, e dar para eles possibilidade de se sair do estado depressivo. No espetáculo não falo na palavra suicídio, mas eu falo de todos os estados, né? Nessa questão da automutilação, dessa questão da angústia, da solidão, de querer ficar dentro de um espaço limitado. Eu até me proponho aqui, a Poliana, a Núbia, que quando retornar às aulas, se vocês quiserem fazer uma apresentação do espetáculo, né, Quem Me Roubou de Mim, eu estou à disposição para apresentar para os alunos de artes visuais da Universidade Federal. Pode passar.
É uma fotografia do espetáculo, eu enceno com algumas máscaras, e cada máscara representa uma pessoa que provocou trauma na vida do personagem. Pode passar. Esse é um projeto que está no meu coração, né? O hashtag Educação pela Vida. É um projeto que nasceu dentro da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, juntamente com a Comissão Estadual de Enfrentamento a Situações de Violência nas Escolas, que eu faço parte. Inclusive, hoje aqui tem muita gente representando, eu já vi que a Carol está aqui, a Elisângela está aqui, o Sebastião está aqui. São pessoas que abraçaram a causa, né, desse projeto, que o Sebastião é um dos diretores, mas ele viaja comigo, ele dirige o carro, ele carrega o som, ele fica na sonoplastia, então todos abraçaram essa causa, e isso foi uma revolução dentro das escolas. Por quê? Porque a Ana Rejane está aqui, ai que maravilha! Gente, a Ana Rejane é a nossa coordenadora. E assim, a gente passou, gente, por várias cidades. Para vocês terem uma ideia, de setembro a dezembro de 2019, a gente atendeu mais de 7 mil alunos da rede estadual. E o que a gente ensina para esses alunos é exatamente o cuidado de um com o outro, o olhar diferente que você precisa ter para o caos, para os traumas, de um perceber o outro. Porque o que acontece? Quando o suicídio chega, as pessoas se questionam: o que eu poderia ter feito? E o que falta hoje é a troca de olhos, né? É você perceber o outro. Eu fico triste, desculpa, eu acho que eu peço liberdade para falar o que eu sinto. Como artista, eu posso me expressar. Mas eu fico triste de ver que num bate-papo desse, a maioria dos artistas se encontram com as suas câmeras desligadas. Sabe, gente, por mais que a gente está numa reunião virtual, a importância de você trocar os olhos, de você perceber o outro. A arte é percepção. Não tem como eu produzir uma arte se eu não percebo as coisas, se eu não vejo as coisas. Primeiro, a primeira construção do fazer artístico, ele vai na ideia. Você tem que idealizar, você tem que primeiro ver. Então, diante de uma reunião virtual, onde os artistas não ligam sua câmera, dá uma angústia, é como se não tivesse apreciação. A escuta, ela tem sua importância, mas a visão, ela é fundamental no fazer artístico. Quando você, sabe, tem oportunidade de perceber o outro, de se conectar com o outro, por mais que hoje, numa pandemia, você não pode se relacionar, mas o virtual, ele faz a diferença. Quantos de nós que estamos aqui poderia, nesse momento, fazer várias videochamadas com gente que você não fala há muito tempo e liberar para essa pessoa o desejo de ver, o desejo de se perceber, sabe? O desejo de olhar no espelho e contemplar uma obra perfeita e única. Porque, afinal, se o mundo perder cada um que está aqui nessa reunião, né, o mundo deixa de experimentar o prazer que é perceber aquela pessoa, a grandiosidade que ela tem. Então, eu me emociono muito de falar do hashtag Educação pela Vida, porque essa comissão de enfrentamento, sabe, do caos, da necessidade extrema que esses adolescentes passam, que estão sem sonhos, que estão sem expectativa. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de um dia ver uma ação dessa, que é através de um personagem chamado Pescador de Sonhos. Pode passar a foto. Gente, imagine, olha a quantidade de alunos que está em volta de um personagem chamado Pescador de Sonhos. Isso aí foi na cidade de Valença. Em Valença, a gente fez, em 2 dias, umas 5 apresentações. Graças a Deus que somos uma equipe incansável. A gente não mede esforços e nem nega serviço. Então, em 5 apresentações, só em Valença, foram mais de 2 mil alunos contemplados. E sabe o que esses alunos, quando terminam o espetáculo, eles escrevem dentro de uma urna, que não é obrigado a fazer isso, mas a maioria dos relatos diz: obrigado por proporcionar a melhor manhã da minha vida.
Então, essas pessoas, elas querem ser percebidas, elas querem ter voz. Toda pessoa que passa por um processo de aflição ou de inclusão, tudo que ele quer é ser percebido. Então, o que nós estamos vivendo agora? Qual é a fase de agora? É a ausência de abraço, é a ausência de contato. Mas que tipo de contato eu posso oferecer no meio do caos? Então, nós todos os dias, a equipe de conflitos, né, se reúne para estudar possibilidades de fazer as pessoas valorizar a vida, dar importância sobre viver o hoje. O pescador de sonhos sempre diz que o passado nada pode fazer para retornar no que ficou para trás. O futuro, como diz o poeta, né, é só uma palavra, mas o hoje é chamado de presente. E o hoje, ele foi feito para que a gente possa viver um dia de cada vez. Por exemplo, se amanhã o Valtz não existir mais, hoje ele já está feliz de estar nessa reunião revendo pessoas que ele não via há muito tempo. Hoje ele já está feliz de poder falar do que ele ama fazer. Né? A verdadeira transformação acontece na vida do ser humano quando ele entende que os seus bloqueios, que os seus conflitos, eles são uma ponte para que você possa alcançar vidas. Não existe o preparo do perfeito, existe alguém com desejo de agir. E quando você age, ninguém segura você. Então, isso é um reflexo, essas fotos falam muito ao nosso coração. Só quem já viveu a experiência sabe o que é, como isso é prazeroso. Pode passar. Aqui é o personagem, o pescador de sonhos. Vocês viram que eu gosto muito dessa caracterização. Eu coloco, né, um aplique no cabelo, eu mudo as vestimentas. Geralmente, isso aí é uma roupa feita de saco. Eu mesmo produzo os meus figurinos. Eu estou segurando um bebê reborn, que foi um presente que eu ganhei de uma artista de Água Branca, no Piauí. É um bebê realista. Ele tem, sabe, gente, veias, ele tem uma mãozinha flexível. E detalhe, quando eu divulguei na rede social esse bebê, as pessoas achavam que verdadeiramente era meu filho, e foi uma confusão. Tinha gente que ia no bate-papo e dizia: como assim, você teve um filho e não disse para mim? Eu digo: olá, fulano, tem 10 anos que tu não me dá bom dia, entende? Então é muito bom vocês usar essas ferramentas para poder se conectar com pessoas. Pode passar. Gente, eu acho que eu já quebrei o tempo. Era 40 minutos para me falar. Mas eu acho que o slide acabou, né? Passa aí. Acabou? Ótimo. Então eu encerro falando desse trabalho que é o hashtag Educação pela Vida, que nós temos desenvolvido recentemente na Secretaria de Educação do Estado. E fico aqui minha gratidão por reencontrar tantas pessoas que eu amo, e muito obrigado pelo privilégio de vocês pararem para me ouvir. Olha, a professora Fátima está aqui, meu Deus! As primeiras manifestação de arte no quesito teatro, né? Eu fui mentor, fui um dos monitores da disciplina dela, e na disciplina dela, gente, eu fiz parte do PIB de 3 anos, eu acho que quase 4 anos, e a professora me dava muitas oficinas para me realizar. E eu fiz muitas oficinas para professores do PAFO, e lá nos professores do PAFO, eu conheci o professor Branco, que é um professor de música. E quando teve a indicação para o trabalho no presídio, foi o professor Branco, que foi um professor que teve aula comigo no PAFO, numa disciplina, e ele disse assim para mim: você conseguiu marcar a minha vida em apenas uma aula. Então, você é a pessoa indicada para ir para o sistema prisional, porque eu tenho certeza que a vida dessas pessoas serão marcadas. Então, tudo é conexão. E é graças a vocês, alguns professores, que fizeram estar aqui hoje o Valdson do presente. Muito obrigado por tudo e agradeço a oportunidade. Ok, Valdson. Realmente extraordinária a sua trajetória. E diga-se de passagem que você não falou em datas, mas é muito recente. Sua trajetória é muito recente, assim como você ainda é bem jovem, tudo isso que você fez em pouquíssimo tempo, né?
Então, realmente é fantástico ver o quanto que você tem produzido ao longo desses últimos anos. Você está de parabéns. Eu quero dar as boas-vindas a quem chegou depois. Quero registrar que é com alegria que a gente tem a presença de vários professores do Departamento de Artes. A gente tem a Neila, a Lúcia de Fátima, a professora Poliana, a professora Yolanda e eu, né? E isso demonstra, Valson, quão querido você é. Não só pelo seu trabalho que você tem feito, mas também o quão querido você é para todos nós. É o que eu digo para todo mundo, ele é assim um doce de pessoa. E aí essa presença maciça aqui desses professores registra isso, né? Nesse momento que a gente acabou de ouvir a apresentação do Valdson, a gente vai abrir a palavra, a gente vai facultar a quem quiser fazer algum comentário. Eu vou pedir ao Caio, que é nosso estudante monitor, para ele verificar no chat. Quem quiser falar, faz a inscrição e o Caio, por favor, Caio, você pode fazer esse controle para a gente? Professora, o Caio me informou no WhatsApp aqui que está com problema na internet dele em casa, então ele não tem como estar monitorando, não está aqui na reunião. Tá bom. Hudson, você está bem? Está aí, ligadinho? Pode ser você? O Hades também não está, professora. Então, Juan, vai ser você mesmo. Tá bom. Vou olhar aqui. Eu estou gravando e eu não sei se o chat vai ficar aparecendo na gravação. Olha, o primeiro que escreveu aqui foi o Evandro. A palavra é sua, Evandro. Evandro, liga o som, Evandro. Está desligado seu microfone. Está me ouvindo, Evandro? Boa noite. Dá para ouvir a minha voz? Sim, está ótimo. Boa noite a todos e a todas. E eu fico muito feliz, emocionado pelo trabalho do Valdson. Boa noite, Valdson, também. E parabéns pelo seu trabalho, né? Eu conheço já há um bom tempo que nós trabalhamos juntos em uma determinada escola da rede particular de ensino há algum tempo atrás. E né, de hoje que eu conheço o trabalho assim, seu de excelência, um artista visual, ator, performer, né? Podemos dizer assim. E aí eu tenho duas perguntas, Valdson. A primeira é sobre a exposição Amazônia. Porque eu vi os trabalhos que você fez, as telas, produções, e você, quando você criou os trabalhos, aquele suporte, as pinturas que você pintou, eles ficaram expostos na aldeia indígena, ou você também se inspirou em algum artista, por exemplo? Tem alguns artistas que utilizam essa técnica de pintura, de enterrar no chão, depois de um bom tempo desenterrar, para saber como foi o processo do contato com a tela e com a terra em si. Eu gostaria de saber se você se inspirou em algum artista que já fazia esse trabalho, se você fez dessa forma. E a outra pergunta não é uma pergunta, seria apenas um elogio pelo trabalho que você fez de teatro, que você foi em uma das escolas que eu trabalho, na Escola Estadual do Luiz Magalhães, e na Zona Sul. E o espetáculo Quem Me Roubou de Mim foi emocionante, assim, maravilhoso, significativo, porque muitos adolescentes, jovens, né, foram às lágrimas, muitos professores foram às lágrimas com aquela apresentação, que foi, assim, magnífica, espetacular. E eu queria perguntar a você agora, qual é, assim, a semelhança ou diferença entre o espetáculo Quem Me Roubou de Mim com o Pescador de Sonhos? Você pode me dizer? Qual é a diferença ou semelhança entre os dois espetáculos?
Obrigado, Evandro, pelas palavras, por você dizer, né? Você fez parte do espetáculo, então você tem propriedade para dizer, e fico muito agradecido pelas suas palavras tão positivas ao meu respeito. Bom, a exposição Amazônia, eu tenho uma coisa dentro de mim. Toda vez que eu tenho contato com qualquer etnia ou qualquer espaço que eu me encontro, pode ter certeza que ali vai gerar um projeto, né? Eu procuro encontrar nesses espaços uma fonte de pesquisa. Então, quando eu descobri que eu sou paraense, né, sou da região amazônica, o Pará é a região mais devastada da região amazônica. Então, quando eu cresci estudando com índios, né, eu estudava numa escola pública, então era filho de pajé, de cacique, que eu tinha contato. Então, quando eu fui ver a realidade, que eu descobri que nessas aldeias eu recebi uma mensagem que tinha gente que estavam sacrificando a sua vida, né, se amarrando e se jogando nos trilhos, eu sempre usei a arte para poder chegar na imprensa e falar de algo que a imprensa não estava falando. Não era uma visão de querer se promover. Tem gente que julga, mas eu não estou me importando com quem pensa ao contrário. Mas quando eu cheguei naquela realidade que eu vi que pessoas estavam se sacrificando, aí foi que eu fiz. Eu criei o tema que foi o Grito da Amazônia, que é o grito. O grito é exatamente dar voz para um público que é desassistido. E quando eu descobri também a questão que eles me contaram, que alguns pássaros estavam desaparecendo, porque chega ônibus toda vez na Amazônia de um monte de gringo que entra dentro do território da Amazônia e extrai uma série de coisas, inclusive faz, né, pega os animais. Então, diante disso, eu comecei a pintar os animais. E quando eu lancei a exposição, eu fechei parceria com shoppings, os shoppings grandes do Pará e o shopping da região de Manaus. E aí eles agendaram uma exposição que viajou para esses territórios. Só que antes de ir para os shoppings, que era o local do público da cidade grande, eu levei a exposição para dentro da aldeia. E quando eu levei a exposição para dentro da aldeia, eu tive rodas de conversa e falei para eles, expliquei da maneira com que eu podia, de que forma eles poderiam fazer reivindicação a respeito da causa que eles defendiam. E isso foi muito produtivo, porque a partir da minha ida com a exposição de arte, que era só um disfarce, provocou neles um outro olhar, porque o que eu queria é que eles não sacrificassem a própria vida deles. E aí, quando a imprensa descobriu isso, aí foi que a FUNAI foi se manifestar, os outros órgãos foram fazer alguma coisa. Inclusive, eu fui chamado na Vale do Rio Doce, que se encontra na cidade de Serra dos Carajás, que fica após de Paraupebas, e lá numa reunião, eu fui junto com o pajé, com o cacique, é uma ousadia que eu não sei de onde é que eu encontro, mas foi benéfico, né? Eles conseguiram apaziguar naquele momento, que era exatamente esse tipo de manifestação que custavam a própria vida deles. Agora, voltando para outro assunto, a diferença do personagem, de Quem Me Roubou de Mim para o Pescador de Sonhos, foi o seguinte, no campo da arte, a gente sabe que existem outras pessoas também que não concordam muito com as nossas ações. Quando a gente trata dessa questão de mente humana, tem outras formações que dizem que o artista não pode adentrar nessas questões. Mas eu acho que todo mundo pode ser acolhedor, todo mundo pode passar mensagens que possam ajudar o outro a prosseguir nos dias maus. Então, a ideia do nome Pescador de Sonhos foi dado por a minha coordenadora, Ana Rejane, que se encontra aqui nessa reunião. A Ana Rejane foi que me chamou a primeira vez de Pescador de Sonhos. E eu entendi que, como a equipe trabalha com conflitos, né, com todo tipo de conflito dentro das escolas, existia uma preocupação com o espetáculo, que poderia acionar alguns gatilhos. Então, eles não sabiam como dizer isso, eu percebi, né, que eles não sabiam como, eles tinham medo de alguma forma pudesse me parar ou qualquer coisa. Só que aí, quando chegou a noite em casa, eu já escrevi todo o roteiro do espetáculo Pescador de Sonho. E no outro dia eu já apareci para a equipe com uma outra proposta, que era uma outra solução.
Foi aí que nasceu o Pescador de Sonhos, que fala mais de sonhos do que dos conflitos emocionais. Não que o Quem Me Roubou de Mim não seja positivo, os dois são, mas são propostas totalmente diferentes. Eu acho que você, Evandro, viu os dois espetáculos, não viu? Eu assisti apenas o Que Me Roubou de Mim. O Pescador de Sonhos ainda não. Ah, pois vale a pena conferir. É muito bom. Conferi. Estou suspeito para falar. Obrigado. Eu espero ter respondido. Eu respondi você? Sim, com certeza, Walter. Muito obrigado, viu? Obrigado, Evandro. Obrigado, Waldson. A próxima é a professora Lúcia de Fátima. A palavra é sua. Boa noite, minha gente. Estou aqui muito feliz. Olha, Valdes, você sabe que você faz parte do meu coração. É uma trajetória muito linda essa sua. E o que eu mais admiro, sempre admirei em você, é a humildade. Você é uma pessoa muito humana, muito humilde. Me lembro que tudo que você faz é o amor, em primeiro lugar. E o que mais me chamou a atenção na sua vida, no início que eu lhe conheci, é o amor que você tinha por sua mãe. Aquele amor verdadeiro, aquele amor, eu nem sei mesmo me expressar. Como era o amor que você sentia por sua mãe. E isso me deixou muito feliz, porque esse amor que eu sentia por sua mãe, eu sentia por meu pai. Meu pai era, como sua mãe, é a pessoa que mais me incentivou na sua vida. Quando você chegou a ser meu aluno, eu fiquei muito feliz, porque você contribuiu na minha demais. Isso é valioso. E quando a sua trajetória de vida, embora eu não esteja todo dia vendo, presenciando, mas eu estou sempre sabendo, estou sempre olhando. Aí eu digo, olha, esse rapaz, Ave Maria, vai longe, vai longe, vai longe, vai em busca. Continue assim, Paulo. Nunca vai mudar mesmo, porque você é essa pessoa meiga, carinhosa, amorosa, e quer sempre ajudar as pessoas. Isso é que é o mais importante, ajudar as pessoas. Parabéns pela sua trajetória de vida. Deus abençoe você. Ai, Sempre. como eu fico emocionado de ouvir a professora Lúcia. Muito obrigado por suas palavras. Gente, isso aqui está parecendo assim um arquivo confidencial, né? Mas como eu estou feliz, gente. Isso é muito prazeroso. Eu acho que é um dos momentos mais marcantes, né, dessa quarentena. E eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado por suas palavras, professora Lúcia. Eu sinto muita saudade de tudo que a gente viveu. A gente ainda vai viver coisas. Obrigado, professora Lúcia. O próximo na lista é o Andrei Cassimiro. O seu fone está desligado. Consegue ouvir agora? Tudo certo? Conseguem ouvir minha voz? Sim, conseguimos. Ok, perfeito. Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Andrew, eu moro aqui na Irlanda, conheço o Waldson há 15, 16 anos, por aí, e foi em Marabá. Desculpa que eu estou falando baixinho, porque já são 11h40 aqui, mas mesmo assim o Waldson fez o convite para eu participar dessa reunião de arte, e eu aceitei, né? Obviamente, vocês podem talvez perceber pela minha voz que eu tô um pouquinho rouco, um pouquinho doente, mas por esse cara aí tudo vale a pena, né? É um cara excepcional. Todo mundo que conhece é apaixonado por ele e não é de agora, é de muito tempo. Muito tempo que eu conheço o Waldson e ele tem sido sempre uma pessoa que marca, né? Não só
como artista, mas também como ser humano que ele é. É uma alma pura, né? Uma alma que você dificilmente vai ver nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo, tudo é competição, tudo é a busca pelo primeiro lugar, e ele é totalmente diferente. Ele sabe o lugar dele, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele quer buscar, e ele sabe os sonhos que ele tem na cabecinha dele. E é emocionante ver a trajetória do Waltz. A gente se conheceu através do teatro, né? A gente fez algumas peças juntos, algumas apresentações juntos. O Pássaro da Amazônia foi excepcional, teve um trabalho com a Mona também, do Ike Vida, e tudo muito engraçado, sempre muito feliz, sempre para cima, sempre muito motivante, né? É muito motivante trabalhar com o Valson, muito prazeroso mesmo. E eu só tenho palavras, eu não tenho palavras para agradecer o que ele fez por mim na época e a amizade que perdurou, né, através dos anos, da distância, e isso vai continuar. Mas, enfim, depois de tudo isso que eu falei, grandes elogios aí, você merece tudo isso e muito mais, né? Isso é só o mínimo que a gente pode fazer. Mas veio a minha pergunta. Eu vi uma das suas artes, uma das suas artes que mais me chamou a atenção foi a do bebê segurando o cérebro. É muito marcante, é muito impactante, né? Um bebê saindo de um casulo com asas de borboleta. E da onde que sai essa inspiração? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é: o casulo lá de trás era para as pessoas botarem os desejos para o amanhã. E eu queria saber do seu desejo para amanhã. Ai, como eu estou emocionado de ouvir o André, porque conforme a gente vai ouvindo, vai passando um filme na memória da gente, né? Então é bom trazer a memória que pode nos dar esperança. E o Andrew é uma figura que marcou a minha vida, assim, a gente fez muito espetáculo juntos, tinha o projeto do Viradão, né? Foram muitas coisas que a gente viveu. E diante disso, essas perguntas que você fez, né? A ideia do bebê borboleta, ele surgiu por causa da aula da arte contemporânea com Poliana, né? A Poliana trazia tantos artistas, os melhores artistas do mundo, ela trazia conteúdo. Então, assim, não tinha como a gente não encontrar inspiração. Ela dava muitos desafios para a gente, né? Ela sempre mostrava o caminho e ela acreditava muito nesse processo do fazer artístico. Ela não limitava a gente nas nossas produções. Então, ela foi uma grande incentivadora, não só ela, como a Núbia, né? Todos os professores que eu tive me marcaram de uma forma especial. E eu ficava mais impressionado, assim, porque elas parecem uma biblioteca ambulante, né? Elas sabem de muita coisa, é muito conteúdo. Então, cada aula, a gente ficava assim babando, porque era coisa demais que a gente recebia. E fazer esses bebês borboletas, para mim, eu sempre gostei de apontar nessa questão do direito à vida, né? De refletir sobre por que viver e como é bom viver. Então, isso para mim foi fundamental, né? Esse processo de estudar arte contemporânea me proporcionou muita coisa, foi muito rico esse tempo. E a outra coisa que você perguntou a respeito do que eu quero, do que eu espero para o futuro, primeiramente eu vou falar de mim mesmo, né, do que eu espero de mim como pessoa. Eu preciso evoluir, eu preciso todos os dias entrar dentro do casulo e, sabe, viver uma transformação. E essa transformação é diária, né? Eu preciso experimentar algo novo. No dia que eu não tenho uma criatividade nova, algo novo para fazer, eu fico cabisbaixo, eu fico triste. Então eu sonho com o novo, eu quero romper, eu quero viver novas oportunidades. Eu não tenho medo de, sabe, de arriscar em novas aventuras. E você sabe do que está nos meus pensamentos para o futuro. E você tem sido um amigo que tem me encorajado muito. E, diante disso, eu sou muito grato. E o que eu espero da humanidade, especificamente após a quarentena,
é que as pessoas valorizem mais quem está perto, que as pessoas não tenham medo de falar o que sentem, e que elas não se sintam, né, ainda mais nesse período que estão perdendo quem você ama de uma forma muito imediata, e que você viva um dia de cada vez. Que não crie muita expectativa do amanhã, mas não deixem para dizer amanhã o que pode dizer hoje. Talvez seja difícil para você dizer eu te amo, mas selecione as pessoas que você ainda não disse e que precisam ouvir isso. E aí eu encerro minha palavra dizendo, eu te amo, meu irmão Andrew, e obrigado pelas suas mensagens que tanto tocou no meu coração. Obrigado. Grande abraço. Boa sorte aí. Muito sucesso na sua carreira, na sua vida profissional e pessoal. Grande abraço. Grande abraço a todos. Prazer, viu? Obrigado, Andrew. O próximo e último inscrito é o Hélio Jansen. Boa noite a todos. Primeiramente, dar uma boa noite ao meu amigo Valdson. O Valdson eu conheço há 10 anos, né, Valdson? Porque eu conheci o Valdson, eu estava na minha véspera de cerimônia de casamento. Foi o Valdson que fez toda essa solenidade. E com o Valdson eu aprendo muito. Aprendo a como ser como Cristo. O Valdes, a gente conversa muito, e o que eu acho, com licença, pode confirmar se estão me ouvindo ou não, por favor. Estamos. Ah, sim. O Valdson, como eu estava dizendo, o Valdson, eu aprendo muito com ele. Eu admiro o seu trabalho e é muito enriquecedor ter amizade com o Walter. Basicamente é isso que que eu sinto o desejo de falar e agradeço, Walter, o convite. Fico muito lisonjeado de tê-lo como amigo. Um abraço a todos. Obrigado, Hélio, pela sua mensagem, pela sua palavra. Eu fico feliz de você estar aqui. Gente, eu não contei no meu currículo, mas também eu sou mestre de cerimônia, viu? Foi eu que fiz tanto a cenografia como a parte, né, espiritualizada lá do casamento do Hélio. Ele já tem hoje 2 filhos lindos, uma esposa, e é um homem que eu tenho uma grande admiração por ele sabe disso. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Professora, não tem mais ninguém inscrito. Então a palavra é sua. Ok, muito bem. Agradecer pelas participações de todos, né? Falar um pouquinho do trabalho do Valdson. Você fala, quando você diz assim, o meu trabalho, a gente às vezes não tem dimensão da vastidão que é esse trabalho, tanto no tocante às linguagens artísticas, quanto no tocante à profundidade temática e simbólica que tem em seu trabalho. Então, assim, quando a gente pega as fridas que você fez, por exemplo, artes visuais, cada uma daquelas fridas, quem olha as fridas sem conhecer o contexto dessas fridas, talvez não perceba o valor que elas têm. Quando você coloca toda a simbologia das vidas faladas e contadas nas cartas das detentas, que você coloca um pouco dessas histórias e dessas almas nas fridas, são várias fridas em uma só, e é uma frida em cada frida. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, na pintura de Gauguin no final do século XIX, quando a gente pensa no simbolismo, então o seu trabalho, ele tem um diálogo muito aproximado com essas artes que foram desenvolvidas e que trazem essa coisa da simbologia. Aí, como você é muito versátil,
não bastasse o peso do significado, do sentido e da simbologia dessas pinturas, aí você vem, caminha de maneira muito folgada, vamos dizer assim, pela arte contemporânea. E aí você diz assim, é porque elas são, quando você falou das professoras, elas são livros, né? Contam muitas histórias, sabem muitas histórias. Eu acho que todo mundo que está aqui, que fez o curso de artes visuais ou está fazendo, passou pelas mãos da Poliana. E a Poliana, ela consegue realmente trazer essa coisa da arte contemporânea, essa reflexão que a arte contemporânea, que é própria da arte contemporânea, mas o seu trabalho, mesmo quando você faz arte contemporânea e quando você agora estava falando de arte contemporânea, ele é um trabalho que vai sempre ter um cunho social, um cunho a questão mesmo do artivismo que você traz. Você disse, o artivismo está nas minhas veias, e está mesmo, porque passando pela arte contemporânea, passando pelos trabalhos de artes visuais, passando pelos trabalhos ligados ao teatro, a gente vê que todo o trabalho que você desenvolve, ele não é um trabalho em si, é a causa do trabalho que é o mais significativo para você, é o que você mostra para a gente nessas suas produções. Então, assim, dizer que é uma honra ter sido sua professora, dizer que é uma honra ter você como amigo. Tudo isso que disseram de você é verdade. Você é uma pessoa gentil, carinhosa, caridosa, né? E isso faz, generosa, isso faz a gente ter, assim, uma sensação muito gostosa de estar na sua companhia. E falar do seu trabalho é falar dessa múltipla, eu chamo de múltiplas faces que você apresenta. No trabalho do Valdeci Freitas, semana passada, a gente falava disso, né? As várias faces da pintura. E eu diria agora, as várias faces desse trabalho tão complexo que é o trabalho de Waldson. Então, eu encerro minha fala parabenizando você e passo a palavra para a Poliana, ou se tiver mais algum inscrito, mas eu passo a palavra para a Poliana fazer as considerações dela. Liga o microfone, Poli. Tinha esquecido. Boa noite, Waldson e todos que estão aqui partilhando, né, dessa trajetória dos trabalhos de Waldson. Quando a gente fala assim, o trabalho de Waldson, eu acho que ele não dá conta, tanto pela extensão, quanto pela profundidade, né, pelo desejo de resistência, e como ele é muito abrangente, ele é rizomático, vamos dizer assim, e eu diria que são os trabalhos de Waldson. E quando a Núbia me falou do título, né, eu me lembrei de algumas coisas que o título traz para a gente, né, que seria ressignificar ativismo, duas coisas num lugar só. Isso é contemporaneidade pura, que é essa amálgama dessa ressignificação de que cada um de nós tem e que cada leitura de cada trabalho que a gente interage, que a gente vai assumir um lugar no tempo, no espaço, na cultura, né? Então, essa como é que eu digo, essa hibridez que aparece a partir do título dessa conversa de hoje, é que eu quero só pontuar algumas coisas do trabalho, né? Primeira coisa, teu trabalho, quando você estava terminando, que falou no Pescador de Sonhos, eu me lembrei de um trabalho da Ana Teixeira, em que ela fala, é uma performance maravilhosa, que eu, assim, sou apaixonada pelo trabalho dela, que é Troca os Sonhos por Sonhos, onde ela tinha uma banquinha de sonhos, que é o doce,
e ela estava do lado, que tinha uma pessoa filmando, e ela trocava sonho doce pelo sonho da pessoa. Então, ela brincava com a linguagem, né? Que a arte contemporânea é isso, ela participa de dois sistemas, né? Um deles é o da linguagem, e você faz isso, você mexe com o artivismo, você mexe com múltiplas linguagens, faz um trabalho que associa arte, corpo, espaço e tempo. E você começa essa brincadeira, vamos dizer assim, com aqueles menininhos, com aquelas crianças lá de Inhotim, onde a gente vai ver ali uma coisa que eu acho que é muito forte no teu trabalho, que é essas mudanças que o corpo sofre quando ele se apropria, quando ele como é que eu digo? Como ele se deixa atravessar pelo entorno, né? Quando você vai para Inhotim, cada corpo que está ali, frente a frente, com cada obra que está lá, são múltiplas criatividades que estão em cada leitura. Por isso é que naquele casulo que tinha, o casulo que cada um faria suas perguntas e suas apropriações de amanhã, prospectar o amanhã, né? Eu acho que isso aí faz parte do que o Foucault vai chamar de desse corpo no espaço, que como é que eu digo? São os processos de subjetivação, faz parte disso. Então, Foucault inventa um espaço, um tempo para estudar os processos de subjetivação que estão maravilhosamente postos no seu trabalho. Não só naquele de Inhotim, aquele de Inhotim por conta de que como o meio, né, e esse meio, o museu a céu aberto, ele proporciona uma multiplicidade de atravessamentos, e você fala isso no seu trabalho, quando você fala do entorno paisagístico, dos cheiros, das texturas, das cores, das pessoas, né? Então, tudo isso dá conta dessa multiplicidade, desses atravessamentos e dessa abertura que você tem a coragem de se dar, né? De se doar. Outra coisa que eu acho que a Lúcia até pontuou, que seria essa coisa do cuidado, que talvez essa intimidade e esse amor que você tem por sua mãe, ela te provocou, ela te abriu portas para levantar bandeiras de resistência daqueles que você julgava não ter voz, e você passou a ser a voz desses que você resolveu lutar junto. Isso é o artivismo, né? Outra coisa que eu gostaria de falar no teu trabalho é que o local e o global estão juntos, né? Essas duas coisas estão ali presentes, onde você ora está aqui no Brasil, outra hora está na Turquia, outra hora está no Pará, quantas faces, quantas bandeiras tem Waldson? É a bandeira indígena, é a bandeira da biopirataria, é a bandeira da perda da biomassa, né, da flora que nós temos, uma das nossas maiores riquezas, que é a Amazônia. Então, você se apropria desses temas e vai falar, tudo isso vai incidir num ponto, que é vida. E a gente vai se perguntar, será que isso é importante a gente refletir no dia de hoje? E como principalmente em tempos de pandemia. Mais do que nunca, a gente precisa descobrir, ou a gente precisa reviver, refletir, que vida não é sobrevida. A vida, ela tem que ser vivida com o máximo de plenitude que ela possa se mostrar. E isso a gente pode encontrar na arte, né? Aí eu me lembro de uma frase, eu acho que é de Pessoa, que ele vai dizer que a arte existe porque a vida não basta. Eu digo que a arte existe porque ambas se completam e se bastam. A arte, ela amplia a nossa visão de vida, né?
ela amplia aquilo que alguns filósofos chamam de um Welt, que é o nosso modo de nos conectar com o nosso mundo, como nos conectamos, como nos reconhecemos e como percebemos o outro. Essa percepção do outro que precisa ser refletida e que ela está muito presente no seu trabalho. Não só como artista, mas também como educador. Por isso você vai atrás, né, do hashtag Educação pela Vida. É uma preocupação com a vida do outro. O outro é importante para você. Né? E essa busca desse outro como educador, eu acho que faz com que a gente se torne um pouco mais humanos e mais ricos, porque a gente consegue se enxergar. Né? Então, eu quero encerrar a minha fala. Eu escrevi um monte de coisa aqui enquanto estava falando, mas eu quero encerrar a minha fala com uma coisa que aparece nos trabalhos que são de artivismo, que é uma ressignificação da criatividade. A criatividade ela não se encerra no trabalho do propositor, no caso o artista, mas ela vai ser partilhada com esse outro que com ela interage. Porque você deixa a abertura para que o outro também se veja no seu trabalho, para que ele também participe, ele também é ator, ele existe. Então, é nessa conjugação dessa ação, é uma ação conjugada com nós, que a tua arte se faz presente. Isso é muito bonito. Então, meus parabéns. E, mais uma vez, eu quero dizer que me sinto muito feliz em reencontrar você e ver uma produção enorme, gigantesca, né, do seu trabalho. Inclusive, naquela que você faz lá na Turquia, eu me lembrei de um trabalho da Shirin Neshat, fotógrafa iraniana, que ela vai também falar de resistência, né, e vai falar de feminismo. Um trabalho muito lindo, o trabalho dela. Então, meus parabéns novamente e sucesso em tudo que você fizer. Ai, que noite! Como eu estou feliz. Muito obrigado, Núbia, Poliana, pelas palavras. Quando a Poliana falou, eu me senti de volta às aulas de arte contemporânea. Muito obrigado por me provocar, sabe, e trazer à memória tantos momentos felizes e por ouvir tantas palavras, né, que me faz me sentir melhor, que me faz querer continuar a jornada, porque eu sei que a jornada está ligada a um propósito. Nós todos temos uma missão. E como a gente se sente gratificado em cumprir um propósito. Então é isso aí, que a vida possa sempre florescer nos nossos jardins, todos os dias, oportunidade de encontrar felicidade no meio do caos. E nessa noite vocês me fizeram muito feliz. Obrigado. Valdson, a alegria foi nossa. A gente quer também agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em estar conosco hoje, partilhando esse trabalho, que eu digo, não é um trabalho fácil, porque fazer ativismo sem ter empatia é impossível. Fazer ativismo sem se colocar no lugar do outro é impossível. E você tem se colocado no lugar de pessoas e de situações que são extremamente sofridas, que são extremamente rejeitadas, esquecidas pela nossa sociedade. Então, não é fácil, a pessoa precisa ter uma preparação espiritual, uma preparação emocional muito grande para realizar esses trabalhos. E eu quero parabenizar, além de tudo que já foi falado, também por essa sua coragem, porque é preciso ter coragem para realizar trabalhos dessa natureza. E é preciso ter coragem, e diga-se de passagem, é muito necessário, numa sociedade tão injusta e tão desigual como a nossa, dar voz àqueles que não têm voz para dizer, eu estou aqui, eu existo, eu passo por isso, é muito importante. Né? Então, eu quero parabenizar também por isso, parabenizar também aos seus coordenadores,
que estão aqui, as pessoas que são ligadas a esses trabalhos, que são realmente muito importantes. Sei que você não faria sozinho, eles também não fariam sozinhos. Então, essa rede, ela é muito importante para que a atividade aconteça, e ainda mais atividades dessa natureza que você faz, que são, como você disse, que tem um colega que é coordenador, que ele leva o som, ele também liga o som, ele vai lá para a mesa e ajusta, você faz o figurino. Então, a gente vê que não é por dinheiro, que não é por status, e é por isso que o sucesso vem. O sucesso, que é um sucesso muito maior do que um sucesso midiático. É um sucesso pelos resultados que esse ativismo traz. Então, desejar a todos uma noite abençoada, desejar a todos muita saúde, né? Eu vi que algumas pessoas ligaram as câmeras e dizer que a gente está encerrando, mas se mais alguém quiser dizer alguma coisa, a gente vai abrir para a gente realmente finalizar. Alguém está com o microfone ligado, não sei se é porque quer falar. Mas, assim, mais uma vez, Valtson, muito obrigada por sua partilha, obrigadíssima, Poliana, por suas palavras. Tudo que o Valtson disse, né, quando ele disse que ela é um livro, ele estava se referindo, na verdade, era a Poliana. Nós somos, assim, muito apaixonados pela sabedoria que ela tem, pelo conhecimento, pela maneira, né, tão saborosa como ela ensina para a gente. Então, agradecer a Poliana, porque, apesar de tudo, ela tem todo esse conhecimento, mas é uma pessoa também muito humilde, uma pessoa muito simples, uma pessoa muito generosa. E essa rede aqui, ela só tem feito a gente crescer. Então, agradecer a todos e boa noite a todos. Boa noite, Valdson. Deus abençoe, um abraço. Boa noite a todos também, Poliana, Núbia, todo mundo.